Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, maravilhoso Deus, oh Pai, certamente que neste momento há muita gente pelo mundo afora em grande agonia. Há muita gente, Senhor, tomada pelo sofrimento que não vê uma saída. Há muita gente, Pai, tantos que não te conhecem, quando gente que já te recebeu. Mas o Senhor diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Ah, Pai, nosso Deus, que privilégio e honra pertencer ao único Deus, ter os olhos espirituais abertos, iluminados. Senhor, mas o Senhor ensina tudo. Então que o Teu Espírito Santo encontre o nosso coração preparado e disponível para o Senhor. Que não haja nenhum devaneio de preocupação lá fora, com qualquer coisa que não seja agora, Pai, uma atenção total à Tua palavra. Como o Senhor diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz. E sabemos que o Senhor fala na palavra, as Escrituras. Nosso Deus, muito obrigado pela simplicidade com que o Senhor se apresenta. E assim cada um que abre o coração pode, Senhor, te conhecer e mudar a sua vida e ter a sua vida transformada. Porque o Senhor tem prazer em acabar com o sofrimento, em curar os enfermos, libertar os oprimidos, abrir portas que jamais alguém poderia, Senhor. Nosso Deus, em nome de Jesus, que as atenções sejam todas para o Senhor, para o Teu Espírito, na Tua palavra. Fale conosco, Pai. Fale conosco, o Senhor está nos abrindo o entendimento sobre a armadura, que é o revestimento espiritual, para se enfrentar lutas, problemas e as guerras, as mais difíceis, porque tudo é espiritual. Nosso Deus, nos ensine. E nós vamos te honrar, Jesus. Muito obrigada. Amém. E graças a Deus. Amém. Exceto o pessoal de casa, quem aqui no culto não é presente, examine o seu celular, dá uma olhadinha. Nós não usamos celular no culto, dá uma olhadinha. Para ele não dar nenhum sinalzinho de chamada. Você correu o risco lá e, né, não adianta dizer que não atrapalha, porque atrapalha sim. De repente o Espírito de Deus está tocando aquela pessoa o coração e desvia a atenção. Muito bem. Examinamos o celular. Efésios 6:10, a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Bom, nós no início líamos toda essa armadura que vai do 10 ao 20. Do versículo 18 ao 20, fala sobre oração, e o apóstolo Paulo aqui pedia oração por ele. Claro que devemos orar uns pelos outros. E quando fazemos isso, fazemos um bem a nós mesmos, porque Deus ama isso. Mas nós estamos no versículo 10. Talvez alguém pense de novo versículo 10. Irmãos, tem tanta coisa maravilhosa. O cristão, quando ele é criança, aliás, a gente vive isso no dia a dia, no meio da nossa sociedade. Vocês sabem como a maioria das pessoas gosta demais de novidades, né? As pessoas, vocês já viram tudo que se lança, que é novidade, tem sempre alguém que mete a cara, sem até dar um tempo para ver se deve ou não deve, né? O que é isso? Sai entrando. A palavra de Deus, mesmo sendo a mesma palavra, ela se renova e nos renova. Mas ela abre um leque de ensinamentos e de soluções. Então, siga essa simplicidade. Assim como você vai no espelho e se vê, e você é a mesma pessoa, assim como você escuta o seu nome a vida inteira, o seu mesmo nome, e graças a Deus por isso, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas quando abrimos o coração, a palavra nos renova, ela nos alimenta e nos prepara. Amém, Jesus? Então, a armadura de Deus, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força
do seu poder. Amém, Jesus? Vencer adversidades com Jesus não é difícil. Com um pouquinho do entendimento e uma busca sincera de Deus, Ele nunca vai se negar e não vai negar de ajudar o seu povo. Se você contempla os 4 evangelhos, você vê que Jesus nunca negou de socorrer os enfermos, curá-los, de alimentar os famintos, literalmente, multiplicar alimentos para que eles não ficassem com fome. Então você vê Deus prontamente, sempre disposto a socorrer as pessoas, a curá-las. Mas é claro, vai depender de cada um. Depois do que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, escreveu nesses 5 capítulos anteriores, e mais os 9 versículos do capítulo 6, veja bem, aí então ele vai iniciar a armadura de Deus, ou seja, uma veste, uma roupa, para um revestimento de guerra. Uma veste que é uma proteção, e nessa mesma veste tem armas espirituais para a batalha, para a guerra. Se não fosse necessário, não estaria aqui. Só para um vislumbre do caso, Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Todo lugar em que as pessoas são muito presas à idolatria, à imagem de escultura, a forças espirituais, há principados que atuam para que os moradores, para que os habitantes não conheçam a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto o entendimento não é aberto para o que Jesus Cristo veio fazer, é comum que as pessoas se acomodem dentro dos sofrimentos. Por quê? Se não tem jeito, não tem fazer o quê? Então não há uma luta contra aquele mal. A partir do momento que alguém começa a ouvir a palavra de Deus, que é Jesus, a entender quem é Jesus e o que Ele fez pelo ser humano, e o que Ele, na pessoa do seu Santo Espírito, está disposto a fazer sempre, então a acomodação acaba. O cristão se levanta porque ele diz: se eu tenho direitos, se Jesus fez isso por mim, se Ele vive, se Ele realmente me ama, como a palavra de Deus diz, por que eu vou aceitar investidas do maligno? É quando o cristão começa a dar virada na sua vida, para a libertação, para a cura, para a abertura de portas, porque não aceita mais as investidas do diabo. Enquanto os olhos espirituais não são abertos, Satanás e seus demônios ficam livres e à vontade para atuar na humanidade. Caiu no sofrimento, fatalidade acontece com muita gente, uma desgraça, fazer o quê? E vai por aí, não tem jeito, está difícil, está difícil. Então, a partir do momento que os olhos espirituais são abertos, e o cristão começa a prestar atenção no testamento de Deus, e coloca isso dentro de si, no coração, na sua mente, não se acomodando com as investidas malignas, com o acaso, com a fatalidade, então ele se levanta espiritualmente para trazer de Deus aquilo que é direito seu, que na verdade já lhe foi dado, mas está no mundo espiritual. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Só que Satanás, ele não se conforma em que o ser humano viva a imagem de Deus e a glória de Deus. Então Satanás, ele se realiza quando ele rouba, mata e destrói. Por isso que o cristão não pode viver espiritualmente desarmado, não pode ser espiritualmente cego. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, na 2ª, ele diz: andamos por fé e não por vista. Ou seja, eu vivo da fé no que está escrito e não daquilo que os meus olhos físicos veem. E assim então, pelo poder da palavra, o entendimento,
pela oração, as coisas vão melhorando, vão mudando. E quem não tem a armadura e armas espirituais? Então, eu não vou sair do versículo 10 da armadura como base. O Espírito Santo está dizendo: no demais, irmãos meus. Paulo escreveu isso. O que significa isso, irmãos meus? Óbvio que ele está escrevendo para a igreja de Cristo. Palavra para o corpo de Cristo. Porque no mundo, Deus tem dois grupos, duas classes. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado de Adão tirou essa imagem. O ser humano foi afastado de Deus. Até encontrar Jesus, é criatura de Deus. Criatura. Encontrou Jesus, o nome é registrado no céu. Quantos aqui creem no livro da vida? Quem diz um amém? Aí começa a diferença. Então até então era criatura, mas estava distante de Deus porque faltava o conhecimento. Agora está conhecendo a Jesus, começando a conhecer a Deus, se aproximou dele, e se for dedicado e continuar buscando, lendo, ouvindo, o entendimento vai se abrindo, e aí não é difícil, pela fé, entender esse mundo espiritual e impedir Satanás de agir. Então o Espírito Santo começa a armadura orientando que cada um busque fortalecimento no Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Quando você começa a ler a palavra, você se descobre, você se encontra. Por exemplo, muita gente acha que sofrimento é normal, tanto nas pessoas sem Jesus, quanto nos que aceitaram a Jesus. Se fosse assim, Jesus não teria dito: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ele disse: eu vim. Então é com ele, é com ele, é nele. Então já fica fácil entender. Espera aí, eu aceitei Jesus, por que eu continuo sofrendo tanto? Então vamos ouvir. Senhor, onde é que eu estou errando? Onde na tua palavra eu não encontrei, eu não me posicionei? Pode ter certeza que o Espírito de Deus vai trabalhar para que você entenda a palavra. Então, no demais, o Espírito Santo usando Paulo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. O que você vê aqui? Você vê que a força do cristão está em Jesus Cristo. Está no Espírito de Deus que fala nas Escrituras. Quando você começa a ouvir a palavra, você vê que Deus não quer o seu povo parado. Ele não quer que a vida do seu povo pare. Que isso, pastora? Há cristãos que, tendo sofrido perdas, vamos falar de uma perda que mexe profundamente. Alguém perdeu um ente querido que amava muito. E entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. E aquela pessoa só tem dentro de si o cenário daquela pessoa por quem chora, anseia. Sabe que enquanto viver nesse mundo não vai tê-la de volta. Mas a vida parou. A forma como Deus lida com os filhos, é impressionante. Vamos contemplar isso? Aqui é a base, marca aqui e vai comigo em Josué capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. O título do livro de Josué, Deus fala a Josué
Eu queria ouvir vocês. Deus fala a Josué e o próprio Deus vem animar Josué. O próprio Deus vem animar o Josué. Versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois. Eu não ouvi. Deus não falou amanhã? Ele não falou semana que vem? Ele não falou daqui a um mês, quando você acalmar o coração? Eu vou ler o versículo 2 de novo. Vamos juntos? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou. Dá uma paradinha aqui. Quantos aqui têm consciência e sabem que o Josué andou ao lado de Moisés praticamente dia e noite durante 40 anos? Quem sabe disso? 40 anos é uma brincadeirinha? 40 anos? 40 anos? Moisés não era apenas líder de Josué. Moisés foi como um pai para ele. Moisés o aconselhou várias vezes, era amigo. Moisés também lhe dava muitas instruções. Josué estava sempre próximo de Moisés, porque sabia que de Moisés vinha sempre alguma coisa boa para ele. Ensinamento, repreensão. Quem sabe que Deus repreendeu Josué? Josué não saiu de perto dele, não. A Bíblia diz que o pai repreende o filho que ama. É difícil pessoas aceitarem. Hoje a coisa está complicada quando o pai diz: filho, isso assim não foi bem, para com isso. Sabe nada. Vira para o coleguinha e diz: meu pai está velho. Josué tinha um respeito, um amor e um apreço muito grande por Moisés. E Deus simplesmente avisou Moisés, mandou Moisés subir o monte e o recolheu. Agora o próprio Deus: Josué, Moisés está morto. Levanta agora. Levanta agora. Muita gente pensa, irmãos, que o cristão, ele não tem coração. Muita gente sem Jesus, e até pessoas evangélicas. Vocês não têm sentimento. Vocês... Há uma diferença muito grande, irmãos, entre quem tem e quem não tem o Espírito de Deus, Jesus, a palavra e a presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele dá um conforto ao coração que é inexplicável. Só quem tem é que sabe. Deus não esperou para o dia seguinte, não disse: Josué, amanhã, depois que você chorar a noite toda e se esvaziar desse choro, você se levanta e vai em frente. Deus disse: agora. É impressionante, irmãos. O mundo espiritual se aproveita de tudo. Tudo. Às vezes o coração de uma pessoa fica tão presa a uma pessoa morta, que a vida dela morre junto. Ela se empurra, se arrasta, sobrevive, mas não vive. E se é um cristão, isso mexe com Deus. Porque Deus presta atenção em cada ser humano. Se vocês observarem, Jesus Cristo pregando para a mulher samaritana, entendendo o contexto de como os judeus eram contra os samaritanos, olharam Jesus e viram Jesus sozinho conversando com aquela mulher. Isso seria gravíssimo, sendo Jesus um judeu. Mas Jesus pouco se importou, porque o que ele queria era levantar aquela mulher daquele estado tão tenebroso que ela vivia.
Ele queria que ela fosse uma nova criatura, uma mulher santa e digna da parte de Deus. Se vocês observam, quando Jesus ressuscitou, os discípulos haviam se desviado. Pedro foi encontrado nu. Isso mesmo, pelado, pescando peixes. Quem sabe disso? Jesus vai até eles. E a primeira pergunta que Jesus fez foi: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus se preocupou com a alimentação deles. Só que o cristão às vezes não presta atenção nisso. E quando um sofrimento é arrastado no coração e vai sugando a vida desse filho, dessa filha de Deus, isso mexe no coração de Deus, porque a vida para. E Deus não quer a vida dos seus filhos parada. Não é que Deus não tenha sentimentos, irmãos. É que o Senhor Deus fez um investimento extraordinário em cada ser humano. O sacrifício de Jesus e o próprio Espírito de Deus que habita em você. Isso é coisa séria. Então a vida do cristão não pode parar. Há pessoas que perderam bens ou um bem lá atrás e ficam remoendo, alimentando tristeza, alimentando amargura, deixando de avançar e receber o que Deus tem preparado à frente. Quem vive olhando para trás não pode correr. E mesmo andando, corre o risco de tropeçar, porque não enxerga o que está à frente. Então tudo isso, o Espírito Santo trata minuciosamente na palavra. Aos pouquinhos o cristão vai entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida, na palavra. Imagine o estado de Josué. Qualquer pessoa lógica, racional, sensata, diria: Josué, você está na sua razão. Se você perdeu as forças, você está no seu direito. Se você quer ficar largado aí chorando, você está no seu direito. No entanto, o próprio Deus chega a ele e diz: Josué, o meu servo, ou seja, ele me serviu. O meu servo Moisés está morto. Levanta-te tu agora e passa esse Jordão. Faltava atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. Passa esse Jordão. Agora observa o que vem junto desse passa esse Jordão. Novamente. Versículo 3. Versículo 2. Quem vai comigo? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou. Josué daria continuidade à missão de Moisés. Josué levaria todo o povo de Israel para dentro de Canaã. Quantos aqui ainda têm familiares que ainda não conhecem a Jesus? Deus conta contigo. Ah, que isso, pastora? O entendimento da palavra, as orações e a firmeza na fé. Você não pode convencer o seu parente, só Jesus, só o Espírito de Deus pode. Mas orar você tem que orar, não tem? Profetizar você tem que, ou seja, lançar a palavra você tem que lançar, não tem? Pois essa é a nossa parte. O ministério do Antigo Testamento não era físico, Moisés tinha que conduzir fisicamente. Vamos atravessar o Jordão, vamos entrar naquela terra. Entraram por Jericó, uma cidade cercada, muralhas fortíssimas, muralhas duplas. A coisa era séria. E Deus disse: Josué, você vai colocar esse povo lá dentro. Jesus não disse: vocês são a luz do mundo? Não há uma responsabilidade grande que pesa sobre cada cristão? O parente e as pessoas têm que olhar e ver Jesus em nós. Quem diz amém? Amém. Dá para ficar pasmado, deitado, chorando, largado, abandonado? Não. Pastora, mas é difícil. Você vai ver que não é. Uma coisa é não ter Jesus. Ter Jesus é outra história, é outro território, é outra história. Marca aqui. Vai comigo em 2 Coríntios capítulo 1.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 1, versículos 3 e 4. 3 e 4. Eu vou só pedir que você lê o título comigo, que é muito importante. Quem lê comigo? Vamos juntos. Ação de graça de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação dois colegas de trabalho, trabalham no mesmo departamento. Um está muito angustiado e não consegue sair da angústia. O único evangélico que tem na empresa trabalha no mesmo departamento, na mesma seção. Um está profundamente angustiado e o outro está desesperado. Onde está o consolador? Dentro daquela empresa ele não está. Muitos cristãos, irmãos, não se esforçam em nada para atender às orientações, aos conselhos, à direção do Espírito Santo na palavra. Josué viveu no tempo dele. Josué da Bíblia vive hoje? O Josué que andou ao lado de Moisés vive hoje? Quem está vivendo hoje agora e está aqui? Você não vai dizer eu? Eu digo eu. Então nós somos os Josués, juntamente com todos os filhos de Deus, que levam a palavra a sério. Deus disse: Josué, você vai introduzir o meu povo na terra de Canaã. Josué, você vai introduzir o meu povo na terra de Canaã. Quantos creem na oração fervorosa para a salvação da sua família? Meu irmão, até para livramentos, irmãos. Tem famílias que não tem um cheirinho de Jesus por perto, não tem um anjo próximo. É só vocês verem os crimes que estão acontecendo pelo mundo afora, não só no Brasil. Famílias inteiras, sangue derramado, vidas angustiadas. Deus está morto? Não. A Bíblia diz que Deus não dorme, não tosqueneja. Ele não tem anjos para trabalhar? Meu Deus, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas ele precisa de um povo fortemente armado espiritualmente. Um povo que saiba vencer as suas próprias batalhas. Caramba, a pessoa perdeu um parente lá atrás e todo dia chora e chora. E tem gente que misericórdia. Olha, quando cai a chuva, então fica aquele dia nublado, abre o armário, um gaveteiro, pega um baú de fotografia e o morto está lá em tudo que é foto. E chora, e chora, e chora. Chove lá fora e chove lá dentro. E o Espírito Santo querendo ganhar aquela família, querendo que uma luz brilhe para aquela família, que alguém tenha a paz no coração, que tenha a alegria do Espírito Santo, que tenha uma palavra de consolo. Vai comigo de novo no versículo 4. Vai comigo? Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem com a consolação com que nós mesmos somos consolados.
Cristão maduro, irmãos, ele busca consolo em Deus. Ele não fica nos ombros das pessoas. Já cristãos crianças, irmãos, que vivem se arrastando, estão sempre precisando que um cristão, com uma boa palavra, injete o poder nessa vida. Satanás se aproveita muito das angústias do povo de Deus. Quantos cristãos, irmãos, estão com a vida parada, porque a angústia tomou conta e o inferno tomou conta dos pensamentos. E a vida para. Quanta gente está com seu passado, trabalhando dentro de si dia e noite. Dia e noite, a mente não tem sossego. O cristão que cresce espiritualmente, ele se consola no Espírito de Deus. Ele ouve louvores que confortam o seu coração. Ele lê a palavra e ele assume a presença do Espírito de Deus. Voltando a Josué. Versículo de número 6. Quem lê comigo o versículo 6? Qual é a palavra que aparece? Esforça-te. E que mais? Então dá uma paradinha. Você observa comigo. O próprio Deus. Por quê? Porque não tinha ninguém para consolar o Josué. Ninguém estava conseguindo levantá-lo. O triste hoje, irmãos, é quando os cristãos não crescem espiritualmente e a palavra fala e não creem que é para si. Isso Deus falou com Josué. Aí entra no livro de Isaías. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo. Isaías. Eu quero que Deus fale comigo. A criancice no meio espiritual é tão grande, irmãos. E Deus coloca um banquete na palavra e o cristão não come. E o diabo se aproveita e faz a festa. Quando a palavra de Deus se abrir para você e você entender, Deus está falando com você. Se você errou, vem uma correção de Deus. De vez em quando você lê na Bíblia e diz, deixando para trás isso, sim ou não? Se alguma coisa encaixou, você diz, obrigado, Senhor. O Senhor acabou de me mostrar onde eu estava errando. Você estava fraco, angustiado. Deus veio e diz para você, se esforce, tenha bom ânimo. Vou me esforçar, Jesus, eu vou honrar o teu nome. Como é que o mundo vai conhecer Jesus, irmãos, se não for através dos cristãos? Fale para mim, por favor. Os casamentos hoje estão tão problemáticos que muitos filhos hoje dizem rasgadamente, eu não vou me casar. E aí alguém pergunta, por que você não quer se casar? Porque para viver o que os meus pais vivem, eu não vou me casar. Como é que o mundo vai querer Jesus, irmãos, se os cristãos viverem sempre remoendo o que perderam, alimentando tristezas e amarguras, olhando para trás, num desânimo total, que não avançam, não conquistam nada, mas têm o nome de Jesus na boca? Como a grande maioria diz, sou evangélico, sou crente. As pessoas olham e conseguem ver alguma coisa de Deus que as ajude, que as desperte para dizer, eu preciso desse Deus, eu preciso desse Jesus. O cristão, quando ele é criança, ele não se importa em dar frutos para Deus, porque ele pouco se importa com quem está à sua volta. Mas quando ele cresce, ele procura fazer aquilo que agrada a Deus. Ele se esforça para alegrar o coração de Deus, porque tem consciência da presença do Espírito de Deus na sua vida.
Observa o que o Espírito de Deus falou, porque Ele não está falando isso hoje. 20 de julho de 2022. Ele não está falando com Josué. Ele está falando comigo, está falando com você. Lê de novo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra. Eu poderia ir lá no Novo Testamento pegar as concordâncias do entendimento, mas você conhece. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Aí Deus vem e cobra e diz: cadê o teu testemunho? Cadê a tua alegria? Cadê a tua fé? Cadê a tua dinâmica para a tua família querer a salvação? Nós somos os Josués de hoje. Todo cristão, irmãos, que é amargo, tem amargura por perdas que sofreu, coisas que não vai ter de volta, mas que se prendeu aquilo e alimenta uma tristeza, não está dando ouvidos ao Espírito Santo e é criança espiritual. Então Deus disse para o Josué: levanta-te agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é na próxima semana, é agora. Advérbio de tempo, já. Agora. Alguém consegue dizer amém? Amém. Que bom. Que bom. Eu canso de ouvir pessoas que são de Jesus dizerem assim: ah, demônio nenhum toca em mim, demônio nenhum toca em mim, sou de Jesus. Sou mesmo. Eu estava realizando um culto no centro da cidade, nos anos 90 e alguma coisa, no auditório da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Chega uma senhora, o culto já tinha iniciado, mas ela chorava muito, muito angustiada. E chegava a soluçar de mexer com o culto. Fizemos a oração. Tivemos que expulsar um demônio. E ela chorava, chorava muito, chorava muito, chorava muito. E nós estávamos ministrando, eu estava ministrando exatamente que a maldição sem uma causa, ela não consegue pousar, ela não consegue agir. E eu falava de pessoas de quem perdeu um familiar, um amado, um ente querido, muito, muito querido, que no momento até em que aquele corpo desceu, o caixão desceu à sepultura, aquela pessoa no desespero, ela gritou e conversou com o morto e pediu para ir junto. Foi esse momento que ela manifestou o demônio. O demônio deu um grito e disse: ah, é isso mesmo! Expulsamos o demônio. Ela tinha chegado, ela saiu do médico com o laudo de uma biópsia, que estava com 3 tumores cancerígenos num só ser. Como sabia que tínhamos aquele culto, ela era de outra igreja, foi correndo para o culto, no desespero total. Eu estava pregando, ministrando essa palavra, dizendo que maldição sem causa não encontra pouso. Eu não conhecia essa senhora, eu não sabia do histórico dela. Eu só lembro que eu senti uma inspiração que eu faria exatamente isso. Muita gente fica possuída, muita gente cai enferma, muita gente cai em desgraça, porque quando morre um parente, ou quando ele é sepultado, a pessoa até grita que ela queria estar no lugar dele, ou queria ir junto. E foi ali que o demônio manifestou. No final do culto, ela me procurou desesperada, e ela disse: eu só ouvi a senhora dizer que a pessoa que perdeu um ente querido, e que queria ir junto, ela disse: eu não vi mais nada. Ela disse: essa pessoa sou eu. Eu disse: a senhora, o que houve? Ela disse: eu perdi a minha mãe faz 3 anos. E eu choro dia e noite há 3 anos. Mas o que a senhora falou foi o que eu exatamente fiz. No momento em que baixaram o caixão à sepultura,
Me deu uma dor no peito tão forte, que eu gritei e falei com a minha mãe. Eu disse: a senhora é de Jesus? Ela disse: sou. Há quantos anos? Há mais de 10 anos. A senhora conversou com sua mãe morta? A senhora nunca leu a palavra? Que não se fala com mortos? E eu disse: o que a senhora falou com ela? Eu gritei e falei com ela: mãe, eu queria ir junto com você. E eu pedi: me leva. E eu disse: quem foi que levou sua mãe rápido para a sepultura? Ela disse: o câncer. E eu falei: qual foi o diagnóstico que a senhora recebeu? Ela disse: de câncer. Só que quando o bicho gritou manifestado nessa senhora, ele disse: ela me chamou. Ou seja, o mesmo que matou a mãe. Ela disse: mãe, eu queria ir junto contigo. Olha as palavras de morte. Só que o que ela não sabia é que quando aquele espírito foi embora, levou os 3 tumores. Sim. Foi para casa com os seios limpinhos. Foi ao médico, foi impactada. Mas não parou de apanhar a foto da mãe dia e noite chorar. Continuava chorando. E conversando com a mãe morta. Mãe, que saudade. Mãe, eu queria você. Mãe, que saudade. Mãe, eu queria você. Eu disse que ela era de outra igreja. 6 meses depois ela voltou com os mesmos tumores. E o mesmo demônio manifestou. Nem toda pessoa que tem um tumor tem um demônio. Mas Deus não coloca tumor em ninguém. Jesus levou as nossas enfermidades. A boca, meu irmão. A boca. A boca. A boca. A boca. O coração. O coração. O coração. Mãe, eu queria ir junto contigo. Mas a mãe estava morta. Quem foi que a jogou na sepultura rapidamente? Pois é. E então Deus disse para o Josué: Josué, se esforça. Você está pensando que Deus não está entendendo o caso de Josué? Claro que Deus está entendendo. Deus só não vai alimentar a tristeza do Josué. Deus vai ordenar a Josué e ordena: levanta. Ou seja, enquanto você se preocupar em levar os outros à terra prometida, você muda a sua cabeça. Você não fica chorando. Tem gente que não faz nada por si. Se mudasse o que está dentro, se começasse a se preocupar com quem está vivo, para não ir para o inferno, se começasse a pregar a palavra de Deus, falando de vida, o Espírito Santo, que é Espírito de vida, encheria. Lê comigo o versículo 6 e o 7 e até o 9. Vamos juntos? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Dá uma paradinha. Eu disse que há uma necessidade muito grande, irmãos, de dar uma paradinha no decorrer do dia e fazer boas reflexões da palavra de Deus. Enquanto você pensa na palavra, no amor de Deus, nas palavras de encorajamento do Espírito Santo, quando Deus diz: se esforça. Se você é uma pessoa que crê e entende a palavra, você diz: eu sei que Deus está falando comigo. Por que não se esforça? Esforça-te, tem bom ânimo. Além do mundo físico, irmãos, está o mundo espiritual. Se o diabo pegar um cristão desanimado e abatido, ele sabe que ele consegue alguma coisa. O diabo não consegue nada quando o cristão está de pé espiritualmente e fervoroso, com a chama da fé acesa, coração firme na palavra, pensamento firme e a palavra na sua boca. O diabo não consegue nada. Ele tenta e não consegue, ele tenta e não consegue. Observa comigo quantas palavras de poder, de fé, de encorajamento e de despertamento Deus está dando para Josué. Versículo 8, quem vai comigo de novo agora no 8?
Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente... Agora observa o 9, o termo que o Espírito Santo usa com Josué. Porque ele agora vai dizer: Josué, eu não estou só te aconselhando para você se esforçar, não. Eu estou te dando uma ordem. Vai comigo no versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Deus quer a vida do cristão parada? Não. Então diga para o teu irmão: a ordem de Deus é avançar. Então não é levanta amanhã, é levanta agora. Você vê que coisa linda? Esforça, Deus está dizendo: se esforce. Aquele dia que você acorda desanimado, para baixo, que você não tem vontade de ir para o trabalho, e se você vai à janela para ver se está chovendo, aí o bicho faz a festa. O cristão que cresce espiritualmente, irmãos, ele tem consciência que à sua volta tanto tem anjos quanto demônios por perto. E se o cristão alimentar a fé, os demônios não têm espaço. Mas se ele enfraquecer na fé, Provérbios 24:10. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Essa todo mundo tem que ler em voz alta, hein, pessoal? Vamos juntos? Vai comigo em voz alta? Vai ler. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, eu não vou ser chamada por Deus de frouxa, não. Eu não vou ser chamada por Deus de frouxa, não. De vez em quando eu escuto assim: pastora, ontem eu não vim porque eu estava acamada, estava com tanta dor que eu não tive coragem de vir. Eu digo: aí é que deveria ter vindo. Pastor, hoje eu não ia vir não, eu estava tão desanimado. Eu digo: não entendeu nada. Pode ler de novo em voz alta? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, eu não sou frouxo, e você? Vamos aplaudir Jesus.